Boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica pela internet. Eu sou o Leonel, te cumprimento nesta noite de quarta-feira. Estamos aqui para mais uma lição. Você que sabe que nós estudamos aqui todas as quartas-feiras pelo portal da Rádio Um Novo Tempo, a nossa Escola Bíblica pela internet. Hoje nós vamos falar sobre a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E cumprimento também a pastora Regina e o Beto, que estão aqui comigo para mais essa Escola Bíblica pela internet. Boa noite, Leonel. A paz seja contigo, com o Beto e com todos vocês que estão aí nos ouvindo, né? Estão aí nos vendo e vão participar aí dessa Escola Bíblica, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre oração. Amém. E hoje, como eu já adiantei, a nossa lição é a de número 8. E você pode participar também, nos mandando aí a sua dúvida, a sua sugestão, ou pode ser relacionada à aula de hoje, ou eventualmente a alguma aula que você tenha acompanhado, ficou com alguma dúvida, você pode nos mandar o e-mail. O endereço é radioumnovotempo@terra.com.br. E se você quiser participar também da Escola Bíblica, no domingo pela manhã, nas nossas igrejas, eu vou te passar também rapidamente os nossos endereços. Nós temos 3 opções para que você possa participar pessoalmente da Escola Bíblica. Sempre aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã. Isso. Você pode participar em 3 endereços. E nós temos a nossa igreja sede, que fica na Rua Major Sertório, número 685, próximo à Faculdade Mackenzie. Então você quer participar da nossa Escola Bíblica e está próximo à região central, você tem a opção de ir ali até a Rua Major Sertório, número 685. Temos também a nossa comunidade Um Novo Tempo, Zona Norte, fica na Freguesia do Ó, na altura da na Avenida João Paulo I, altura do número 900. Então, altura do número 900, da Avenida João Paulo I, na Freguesia do Ó. E temos também a comunidade Um Novo Tempo em Cotia, fica na Rua Brasilândia, número 85, logo após o posto de saúde. Rua Brasilândia, número 85, no bairro Atalaia. Glória a Deus. E você que está aí nos acompanhando, se você estiver por perto aqui da Zona Norte, na altura do 900 da Avenida João Paulo I, às 8 horas nós temos o nosso culto, um culto especial, onde você vai receber a ministração do Bispo Luiz, vai receber a palavra do Senhor, vai ser aí impactado por ela e vai tomar posse dessa palavra para que você possa ser mais do que vitorioso. Então, olha, a altura do número 900 da Avenida João Paulo I, nós estaremos lá hoje às 20 horas. Amém? Nós saímos daqui e vamos, se você tiver o seu tempo disponível também, saia aí da Escola Bíblica e vai lá, porque vai ser um prazer encontrar você, conversar com você e orar por você. Amém? Então nós estamos aguardando você lá, em nome de Jesus. E aos domingos, às 18 horas, nesses 3 endereços, nós temos o nosso culto de louvor, adoração à família. Então nós aguardamos você, é com muito prazer, é porque você faz parte dessa família que nós estamos convidando. Amém? Você é o nosso convidado especial. Contamos com a tua presença. E nós já vamos aqui para a nossa lição, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Eu vou ler o texto áudio, que fica em Lucas 6,12. Você que quer acompanhar e quer tirar suas dúvidas, pegue aí um papel, uma caneta e anota aí as referências bíblicas, porque se você tiver dúvida, você vai tirá-las depois na Bíblia. Amém? Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6,12 é a verdade prática. A vida de oração de Jesus é um exemplo para todo crente que deseja cultivar um relacionamento íntimo com o Pai e agradá-lo em tudo. Glória a Deus. Amém. E a leitura bíblica em classe da aula de hoje está lá no livro de João,
capítulo 17, e os versículos do 1 ao 4, do 15 ao 17 e do 20 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém. Glória a Deus. Olha aí a oração de Jesus pelos seus discípulos, né? Nós vamos, nessa aula, vamos aí identificar, né, Leonel, os elementos que evidenciam uma vida de comunhão com Deus. Amém. Nós vamos também explicar aqui as razões que levaram Jesus a orar por perseverança, alegria e livramento. E vamos compreender que por meio da oração o crente é santificado. Mas em primeiro lugar, antes de você dar início, eu vou dizer para você o que quer dizer a palavra intercessor. Intercessor é aquele que suplica por outro ou que intervém em favor de outro. Amém. Então vimos aí o significado da palavra-chave intercessor e vimos também quais serão os nossos objetivos na aula de hoje, que a pastora Regina bem destacou aí. Tudo o que nós vamos aprender à luz da palavra de Deus. E na introdução da aula de hoje, como a pastora Regina mencionou, nós vemos ali, na leitura bíblica em classe, a oração sacerdotal de Jesus, que está lá em João 17, que nós lemos aqui. Ela expressa os sentimentos, pensamentos e vontades mais íntimas do Mestre em relação aos seus discípulos. O estudo deste capítulo é muito importante, porque não somente revela o que Nosso Senhor espera de sua igreja, mas também nos mostra a importância da intercessão de um líder em favor de seus liderados. É exatamente isso que nós queremos dizer, né, pastora Regina, quando falamos em oração sacerdotal. Aqui está um exemplo bem claro, né? Oração do líder em favor dos seus liderados. É isso mesmo, né? Nós vemos que Jesus já deixou aí para que a gente fizesse igual. Ele orou dessa maneira, né? Você vai ter oportunidade de ler inteirinho o capítulo 17, você vai ver a oração completa que o Senhor fez pelos seus discípulos. Então, isso é uma coisa que nós precisamos, né? O primeiro dom que nós temos é o de intercessor, né, Leonel? O primeiro dom que o Senhor nos dá é o de intercessor. E nós precisamos praticar, né? Orar uns pelos outros. E principalmente quando estamos à frente de uma liderança. Nós precisamos estar sempre orando por aqueles que estão aí sobre a nossa guarda, né? Debaixo das nossas asas, né? Nós temos que orar, colocar as pessoas de acordo, né, com a função de cada uma, para que o Senhor tome conta, para que as coisas aconteçam e para que a pessoa, principalmente, né, não venha a ficar aí enfraquecido. Mas antes, né, a nossa intercessão, que é ouvida, né, por Deus, ela vai trazer gozo, paz e alegria para os nossos discipulados, né, para aqueles que estão aí debaixo da nossa proteção como líderes e também
para aqueles, né, os nossos parentes, a nossa parentela, os amigos. Então nós temos que estar sempre intercedendo um pelos outros. Amém. E no primeiro capítulo da aula de hoje, nós vamos ver a oração por uma vida de comunhão com o Pai. E no primeiro lugar, vamos analisar o relacionamento com Deus, que nós vemos lá em João 17, nos versículos 2 e 3. Nos seus últimos momentos, Jesus demonstra em suas palavras dirigidas ao Pai o anseio para que os discípulos aprofundassem o conhecimento deles referente a Deus. Por quê? Jesus sabia que isso era importante, que houvesse esse relacionamento com Deus. E nós conseguimos nos relacionar intimamente com alguém a quem conhecemos de modo profundo. Então precisamos, como aqui é citado, o profeta Oséias recomenda: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Para que nós possamos desenvolver um relacionamento, para que nós possamos buscar uma aproximação, é necessário que haja essa comunicação, né, pastora Regina? Essa intimidade, né, Leonel? A gente precisa de intimidade com Deus. Nós precisamos buscar esse convívio, né? E esse convívio precisa ser diário, para que a gente não venha aí a enfraquecer ou mesmo a perder, né? Perder a visão. E a visão, o alvo, né? O nosso alvo, a nossa visão é Deus, né? É Jesus Cristo e principalmente é a cruz. Nós precisamos estar sempre bem relacionados. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai, Deus nos deu tudo, fez tudo por nós, e também, né, a cruz. Por quê? Porque Ele deu o seu único Filho para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus íntimo, né? Intimidade, porque para isso Ele deixou a Bíblia e deixou as orações. É isso que Ele espera de nós. Tem pessoas, Leonel, que dizem assim: ah não, mas eu vou orar de novo, vou perturbar Deus, já Ele não quer mais saber nem de mim, né? Porque eu toda hora estou pedindo. O que você acha disso, Leonel? Muitas vezes a pessoa fala: eu vou incomodar a Deus. Eu até já ouvi falar: Deus tem coisa mais importante para fazer. Como se fosse dessa maneira humana, né? Porque a interpretação humana é uma coisa. Nós sabemos pela palavra de Deus que os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. Então é exatamente o oposto desse pensamento humano. Nesse aspecto da oração, o que o Senhor espera é que nós oremos, que nós busquemos por meio da oração, que nós tenhamos essa iniciativa na busca da intimidade, como a pastora Regina bem lembrou. Isso agrada a Deus, isso demonstra fé, demonstra convicção em que Deus vai prover por meio da oração, demonstra um interesse, porque é um relacionamento. É complicado quando você tem interesse por uma pessoa, seja um familiar, um amigo, um colega, você quer fazer algo por aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer. Então, nós no nosso livre-arbítrio, Deus respeita a decisão do homem. Então, se o homem não buscar Deus, Deus não vai obrigar o homem a nada. Mas é importante sim que nós perseveremos em oração. Não devemos dar lugar a esse engano, né? Essa ideia equivocada que surge, ou dependendo da circunstância, até mesmo é sugerida até pelo inimigo ou por alguma situação, de que, não, muitas vezes o inimigo pode colocar esse pensamento enganoso, né? Não vai orar para quê? Não, deixa, não vai ficar pedindo, mas não, a palavra do Senhor ela é clara, quando ela diz que pedir, dar-se-vos-á. Então temos que pedir, temos que orar, porque o que cabe a Deus, de maneira alguma nós teremos condições de fazer. Façamos a nossa parte e oremos ao Senhor confiando que o mais Ele fará. É isso, então a gente vê aqui que Oséias, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, conhecer o Senhor, né, como disse aqui o texto, é difícil você se relacionar com alguém que você não está vendo, porém, você está sentindo.
E se você está sentindo, se você orar todos os dias e ver aí as mãos do Senhor movendo em teu favor, vendo as tuas orações respondidas, você vai aumentar o seu conhecimento com Deus e vai aumentar aí a sua intimidade com Deus. Aí você vai ter certeza mesmo que orando o Senhor move as águas, né? Move os céus e a terra em teu favor. Então nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos desse relacionamento com Deus. E também precisamos meditar, né? E praticar a palavra de Deus. Então nós precisamos realmente conhecer. E dessa maneira nós vamos conhecer um pouquinho mais, né? Deus, esse Deus todo-poderoso que fez todas as coisas. E as Escrituras revelam o caráter do seu autor e seus mais profundos anseios para o homem. Então, a melhor maneira de conhecer o Pai e a sua vontade para seus filhos é meditar em sua palavra. A lei do Senhor é capaz de ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, bem como produzir alegria, prosperidade e vida eterna. Você vai encontrar textos referentes em 2 Timóteo 3, versículo 16, Jeremias 15, 16, Salmos 1, versículo 1 a 3 e Hebreus 4, 12. Amém. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Não, nós precisamos, né? Já foi dito aí, conhecendo, né, e meditando na palavra do Senhor, nós vamos ter um conhecimento maior de Deus, né, e dos seus feitos, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele tem para nós, né? Ele tem coisas tremendas para as nossas vidas e isso está escrito lá, né? E ali não vai mudar, porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás. Se Ele deixou escrito é porque vai acontecer. Amém. E a respeito desse tópico, que é a meditação e prática da palavra de Deus, pastora Regina, Beto e queridos internautas, pastor Lucas, que também está acompanhando, surgiu uma polêmica com relação a essa palavra redarguir. E eu lembro que a irmã Francisca veio me perguntar, que houve essa polêmica, o que significa redarguir? Eu falei, olha, é difícil falar essa palavra, mas se eu não me engano, é responder. E aí fomos pesquisar no dicionário, então é importante que nós tenhamos a compreensão de cada palavra até para o nosso aprendizado, né? Porque aqui nós vemos que a lei do Senhor, entre outras coisas, é capaz de redarguir. De que maneira? É responder, né? Exatamente. Responder argumentando. Responder argumentando. Então, quando você responde, pode ser até, a resposta do Senhor pode ser diferente do que nós pensávamos, a resposta vem e o Senhor mostra por que não é daquela maneira. Então, ela é uma resposta com um argumento e pode ser em sentido contrário, né? Então, esse é o significado dessa palavra. Agora, no próximo tópico, uma vida que glorifique a Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus, como nós vemos em Isaías 43, 7 e 21. E também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E nós vemos que Jesus, enquanto esteve na terra, ele viveu para glorificar a Deus em todos os seus atos. João 17,4. De igual modo, o crente deve viver neste mundo para a glória do Senhor. De que maneira? Como que nós podemos, né, pastora Regina? Como podemos viver neste mundo, que nós estamos aqui neste mundo, apesar de não sermos desse mundo, como nós podemos viver aqui de modo a glorificar, para a glória do Senhor? À medida que nos relacionamos intimamente. Então é exatamente essa intimidade que a pastora Regina se referiu. Ela vai fazer com que, por meio da oração e da meditação na palavra do Senhor e nos seus mandamentos, o seu caráter vai sendo moldado em nós. E dessa maneira nós externamos uma vida que glorifica ao Senhor. Então, é dessa maneira que nós devemos fazer. Buscar a meditação nos mandamentos do Senhor, buscar a intimidade por meio da oração e também o nosso desejo e aquilo que agrada ao Senhor é que a Igreja de Cristo busque ardentemente agradá-lo e glorificá-lo em todo o tempo, como nós
vemos em 1 Coríntios 10, 31. Então, aí vemos o papel do crente e também o papel da igreja de Cristo. Isso. E aí nós vemos também que nós conhecemos, né, muitos crentes que se dizem crentes, né, mas que não consegue pôr para fora, né, mostrar para as pessoas, né, que ele realmente é crente, que ele realmente tem uma intimidade com Deus, que ele realmente conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque não conseguimos ver, né, o caráter de Cristo na sua vida secular. Nós só conhecemos ele dentro da igreja. Quando sai fora da igreja, a gente nem reconhece mais. Então, nós precisamos, como crentes, dar um bom testemunho. E como crente, todo crente não tem vida com Deus se não tiver oração e se não conhecer a palavra de Deus. Por isso é importante a escola bíblica, que você aprenda mais da palavra do Senhor, que você busque mais em oração, porque aí sim você vai andar, né, vai caminhar aí mostrando para todos o caráter de Cristo na sua vida. Amém. Então nós vimos nesse capítulo que uma vida de comunhão com Deus é evidenciada por um relacionamento íntimo com Ele, mediante a oração e a leitura bíblica. E a respeito deste assunto que a pastora Regina bem lembrou aqui, nós sabemos que é difícil, porque para nós, na nossa condição humana, é difícil, porque o mundo ele tenta nos influenciar. Muitas circunstâncias vêm para querer que nós façamos coisas que sabemos que não agradam a Deus. Mas é por isso que quando nós buscamos em oração, nós pedimos a Deus que o seu Espírito esteja conosco, é no Senhor que nós nos apoiamos, porque humanamente é complicado você estar no mundo, sabendo que não é deste mundo e que não deve agir como as pessoas deste mundo agem. Só mesmo por meio do Espírito Santo, por meio da oração, por meio da leitura, da meditação na palavra do Senhor. Então é dessa forma que nós devemos nos manter para que vivamos aí de modo a glorificar a Deus. Amém. Então nós encerramos esse tópico, né, a oração por uma vida de comunhão com o Pai, onde nós vimos que Jesus, ele tinha esse relacionamento, essa comunhão e essa intimidade com Deus. Ele deixou isso bem claro para que a gente possa segui-lo e fazer a mesma coisa. E vamos aprender um pouquinho a oração por perseverança, alegria e livramento. Eu vou começar aqui por perseverança. João 17, 11 e 12. Enquanto Jesus esteve com os discípulos, ensinava-os a verdade e conduzia-os para que não se desviassem desta. Entretanto, sabia que na sua ausência a fé desses homens poderia enfraquecer. Por isso, intercede ao Pai para que continuassem crendo nele e guardando a sua palavra, a fim de conseguirem perseverar no caminho, na fé, na verdade e na comunhão. Amém. A alegria. Em João 17,13, Jesus ora para que a alegria dos discípulos permaneça na sua ausência. A alegria do cristão, produzida pelo Espírito Santo, torna-o mais forte e resistente às adversidades. Por essa razão, Paulo recomenda aos Tessalonicenses e Filipenses: regozijai-vos, como vemos lá em Filipenses 4, versículo 4, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Glória a Deus. E livramento? Livramento, João 17, 15. Por conhecer o mundo em que viveriam seus discípulos, um mundo que jaz no maligno, Jesus revela uma preocupação muito grande com eles. Sendo assim, roga a Deus como um bom pai que livre seus filhos do mal, ou seja, dos perigos, das tentações e investidas do diabo. Podemos descansar na proteção divina, uma vez que estamos refugiados no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91:1. Contudo, é nosso dever orar e vigiar em todo o tempo. Efésios 6:18. A fim de não entrarmos em tentação. Lucas 22, versículo 40. Então nós precisamos estar sempre buscando, né, Leonel? Buscando e muito, para que tenhamos alegria, para que o Senhor nos livre, e nós precisamos estar sempre orando, porque precisamos dessa perseverança. Precisamos buscar
sempre, porque você nunca vê aí uma pessoa aí cheia de alegria, né, regozijando aí no Senhor, com tantos problemas de alma ou com tantas coisas aí acontecendo na sua vida. A gente vê que pessoas que se entristecem, né, que não buscam essa alegria, sim, essas estão sempre para baixo, não conseguem levar uma palavra de ânimo, não conseguem conduzir uma conversa para que haja ânimo, para que haja alegria, para que haja aí coisas acontecendo, né? Como o livramento. Então, nós precisamos dessa alegria. Essa alegria muda todas as coisas, muda o nosso ser, o nosso coração, muda os nossos pensamentos. Então, nós precisamos perseverar em oração para que Deus nos dê alegria, né? Aumente aí a nossa alegria e nos livre de todo o mal. Amém. Então, em resumo desse tópico, nós vimos que a oração intercessória de Jesus foi no sentido de que Deus concedesse aos discípulos exatamente esses elementos que nós comentamos aqui: livramento, alegria e perseverança, como a pastora Regina acabou de nos explicar aqui. E agora o terceiro capítulo, oração por santidade, unidade e frutos espirituais. Em primeiro lugar, a oração por santidade, como está lá em João 17, versículos 17 e 19. Jesus suplicou a Deus que santificasse seus filhos. Ao longo de toda a Bíblia, observamos que o Senhor sempre requereu do seu povo separação total do mundo e do pecado, a fim de adorá-lo e servi-lo. Esse é um processo natural, porquanto à proporção que nos aproxima de Deus, afastamo-nos do pecado, e vice-versa. Tal santificação é obtida por meio da verdade, que é, ao mesmo tempo, Jesus e as Escrituras Sagradas. Ser santo não é apenas um desejo do noivo para a sua noiva, é uma ordem, como nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. É importante, muito importante, buscarmos essa santidade, né? O Senhor, Ele nos leva, né? Nos conduz a isso. Quanto mais a gente conhece a Sua palavra, quanto mais a gente conhece o que Ele fez, o que Ele passou aqui, né? Nessa terra, né? Nesse mundo, nós podemos enxergar que nós precisamos buscar cada dia mais essa santidade, muito mais. Como disse aqui, né? Em 1 Pedro 1,16, é uma ordem. Então, nós precisamos buscar esta santidade e precisamos buscar também a unidade. Em João 17, versículo 21 e 22. Em sua oração, Jesus ressalta a unidade existente entre ele e o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas divinas e distintas, mas são um em essência e vivem em perfeita unidade. Cristo anseia que seu corpo viva de igual modo, unido. Essa virtude é conquistada e conservada por meio de um andar em espírito. Gálatas 5, 16, 26. Então nós precisamos buscar esta unidade. A gente vê aí na Bíblia que houve, né, algumas rusgas, né, entre os discípulos, mas eles tinham o mesmo espírito e eles tinham o mesmo desejo, né, de ver a obra crescer, de ver as coisas acontecerem, e eles andavam em unidade. Então não tem problema você divergir aí as suas opiniões. O problema é se manter afastados, né, ou desunidos. Isso não traz benefício nem para você e nem para a igreja. Amém. Devemos orar também pela frutificação espiritual, como vemos lá em João 17, 18. Assim como Deus enviara o seu amado Filho ao mundo, Jesus enviaria seus discípulos, a fim de que produzissem frutos permanentes. Aquele que está em Cristo, que é a videira verdadeira, naturalmente produz frutos da mesma espécie. João 15, 5. É impossível estar ligado ao Senhor e, por seguinte, desfrutar de comunhão íntima com Ele e não frutificar. Então, o que nós vemos aqui? Que, estando ligado ao Senhor, tendo intimidade com Deus, é natural que haja a frutificação. Então, devemos orar e buscar essa frutificação, sabendo que ela é consequência
da intimidade com Deus. É isso, glória a Deus, né? Antes de chegarmos aí à conclusão, tem um subsídio devocional aqui muito interessante. Você quer ler? Amém. Eu leio aqui, ó. Em sua pessoa e em seus ensinamentos, Jesus reuniu a verdade e o amor. Seu amor foi expresso em verdade e ele falou a verdade com amor. A união da verdade e do amor é necessária para o nosso crescimento espiritual. Efésios 4:15. É fácil identificar aqueles cristãos que se importam muito com a verdade, mas que quase não têm amor. Sua fé é expressa principalmente por palavras. São grandes estudiosos da Bíblia e podem até resumir seus livros e fazer um gráfico das épocas, mas são difíceis de se andar com eles. E a verdade que conhecem, ou pensam que conhecem, não é uma ferramenta de construção, é uma arma de luta. Eles adoram rivalizar. A verdade precisa do amor, pois a verdade sem amor tende a tornar as pessoas orgulhosas. A ciência incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. A verdade sozinha pode ser destrutiva, mas o amor capacita a verdade a nos edificar. Quando a verdade é partilhada com amor, mesmo se a verdade ferir, no final nos ajuda. Uma criança sempre pensa que todas as pessoas que a beijam são amigas, e que todas as pessoas que nelas batem são inimigas. Mas uma pessoa madura sabe a diferença real. Algumas vezes a verdade pode nos machucar, antes que possa nos curar. Mas se formos feridos em amor, logo a cura virá. Esse fato nos ajuda a compreender que alguns ministérios da palavra são divisíveis e destrutíveis. Há verdade neles, mas a verdade não é partilhada com amor. É verdade, né, pastora Regina? Sabemos que tem certas verdades que quando são ditas com amor, né, tá ali a verdade, mas com amor, é bem melhor de se receber essa verdade do que ela pura e simplesmente. Só no chicote, né? Só na verdade. É complicado. Infelizmente, existe realmente essas pessoas que se acham, né, conhecedoras da palavra, porém elas não têm o conhecimento, não têm a intimidade com Deus em oração, porque qualquer um que tem aí essa intimidade em oração, ela vai produzir o amor e vai ter amor para com as outras pessoas. E a gente já chegou aqui à conclusão. E a oração intercessória de Jesus no capítulo 17 de João revela sobretudo seu anseio por uma igreja que desfrute de um relacionamento profundo com Deus, reflita o seu caráter e busque única e exclusivamente a sua glória. Então nós precisamos, né, estar sempre lendo a palavra do Senhor, tendo conhecimento, né, da palavra do Senhor, do livro que Ele nos deixou e orar. Orar tem que ser a primeira parte, porque se você não orar, nada vai acontecer. Se você não orar, você não vai conseguir essa intimidade com Deus. É uma delícia quando você ora e vê as coisas acontecendo, ou quando você ora e já é cheio pelo Espírito Santo e sente aquela paz. É tremendo. Então, busque mais orar. Se você tem essa dificuldade, fique sabendo que essa dificuldade não é sua, é de todos. Todo mundo tem um problema sério em buscar a Deus em oração, porque realmente chega um tempo que fala assim, mas eu vou pedir só isso, eu vou pedir mais isso, mas eu vou pedir de novo. É isso que ele espera. É lógico que você não vai só pedir, você vai agradecer, você vai ter uma conversa de filho para pai e vai ser tremendo. Então você não tem só que pedir, mas você tem que ter essa intimidade. Na hora do apuro, é na hora, né? Senhor, me ajuda aqui. E na hora que você receber aí a bênção, também tem que ser na hora. Senhor, eu te agradeço, né? E eu rendo graças a Ti, de corpo, alma e espírito, porque Tu és meu Deus e Tu és o meu Paizinho querido, aquele que atende todas as minhas súplicas, né? As minhas orações. É isso que nós precisamos, ter esse encontro, né? Esse tempo a sós com Deus e falar com Ele, falar realmente de coração, não só de boca para fora, não só pelo teu conhecimento, mas com o teu coração. Amém. Realmente, a pastora Regina deixou bem claro aí que
em algum momento, não é só você, não é uma pessoa, não é somente alguém que vai passar por alguma dificuldade no momento da oração. Mas, como ela deixou bem claro, a pastora Regina nos explicou, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, né? Que Jesus, quantas vezes nós vemos na Bíblia, que Jesus se retirava e ia para o monte orar, quantas vezes Jesus demonstrou ali a sua comunhão com o Pai. Então que nós possamos superar as nossas dificuldades, que são naturais, que são humanas, seguindo o exemplo de Jesus, porque sabemos que Jesus venceu as adversidades na condição humana, e é exatamente por isso que ele buscava estar sempre ali junto do Pai, para que tivesse aquela força para vencer essas dificuldades. Que nós possamos aí, que você, que eu, todos nós, possamos enfrentar as dificuldades com esse pensamento, firmados no exemplo de Jesus e sabendo que a cruz é o nosso alvo, como a pastora Regina já nos lembrou também. E eu já me despeço de todos, desejo uma semana abençoada, que você possa orar, possa buscar a sua intimidade com o Senhor nesta semana e sempre aí nos seus dias. E convido também para que você esteja aqui na quarta-feira que vem, às 7 horas da noite, para a nossa próxima lição, que é a oração e a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, né, por esta aula, glória a Deus porque o Senhor está sempre falando conosco, sei que falou aí ao seu coração, e eu vou dizer para você, quando você conta para alguém, olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso, você conta simplesmente ou você espera uma reação? Eu sempre espero uma reação, que a pessoa diga assim, vamos orar, né? Por quê? Porque a solução não é ela que vai dar, a solução é Deus. Então, se você espera essa reação, né, que a pessoa diga, vamos orar juntos, ou eu vou orar por você, que você também, quando ouça aí o problema de alguém, que você também tome essa atitude e diga, vamos orar. Olha, é tremendo, é muito bom saber que a gente não está só no meio do problema. Então, que você aprenda com Jesus Cristo e que esta semana você ore muito, muito mesmo, por tantas pessoas que vão te procurar, porque o Senhor, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso e pode ter certeza que Ele é contigo. Então, não se importe, né, com nada, mas sim em buscar em oração e dar o seu suporte aí para aquele que pode buscar você ou procurar você para contar aí os seus problemas ou as tuas necessidades. Amém? Assim você vai encontrar também um intercessor pela sua vida, porque é a lei da oferta, né? Você oferece e alguém vai oferecer para você. Você vai colher aquilo que você plantou. Uma semana de bênçãos, de graça, de vitória, em nome de Jesus. Amém.